programa Nosso Rock, o lugar da cena curitibana. Olá a todos, está no ar o Nosso Rock, o programa dedicado à cena do rock curitibano. Você está na Rádio Web Ninter e o Nosso Rock é exibido às sextas-feiras, às 11 da noite e a reprise na quarta, às 11 da manhã. Aqui junto comigo no programa está o Robson. Tudo bem, Robson? Ei, Felipe, tudo beleza? Tudo beleza. Tudo certo. Aqui que está falando é Felipe Ponce, né? No caso, o Pablo, de novo, ele não está disponível aqui no programa e eu estou aqui substituindo ele. E o nosso convidado de hoje é o músico e o professor aqui do Centro Universitário Ninter, Otacílio Vaz. Tudo bem, professor? E aí, Felipe? Tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Muito bem, Robson. Críticas, sugestões? Isso aí, quem tiver críticas, sugestões, comentários, ou mesmo quiser indicar bandas, quiser apresentar a sua banda, quiser dar uma entrevista para nós, você pode entrar em contato conosco através do facebook.com/nossorockcuritiba ou pode mandar um e-mail para nossorockctba@gmail.com. Muito bem, então o tema do programa de hoje é sobre a história do rock, né? O rock and roll, que nós conhecemos como hoje, teve início na década de 50, no tempo da escravidão. O ritmo marcado com coros surgiram nas colheitas e nos trabalhos de construção das ferrovias e com o passar do tempo foi ganhando mais espaço. Muito antes de nomes como Elvis Presley e Bill Haley brilharem no rock and roll, muita água rolou. Teve blues, teve preconceito, teve envolvimento com drogas, surgimento das guitarras elétricas, para então chegar aos dias de hoje e a gente manter o programa com as bandas do cenário atual. As variações do estilo dentro do rock, hardcore, hard rock, heavy metal, thrash metal, psychobilly, estão todas relacionadas a esse tema do programa de hoje. Então, professor, para começar a primeira pergunta, né? Vamos falar sobre a origem do estilo que mais tarde resultaria no rock and roll lá na década de 50. Conta mais um pouco sobre como surgiram os work songs. Como surgiram os work songs. Ok, Felipe. Então, o que a gente chama de rock, né, que vem da palavra, vem do rock and roll, né? O rock acaba sendo uma redução desse termo. Ele vai ter uma origem no sul dos Estados Unidos, tá? E tudo começa com um ancestral, vamos chamar assim, comum, de vários estilos, tá? Que é basicamente o blues. Do blues você vai ter algumas ramificações, tá? Tem um caminho que leva pro jazz, tá? E as ramificações do jazz, como o cool jazz, o bebop, free jazz e mais uma série. E tem uma outra ramificação que leva pro rhythm blues, tá? Que é um blues mais acelerado, um blues um pouco mais para frente. E do rhythm blues você tem o rock and roll, tá? Que o que se chama, que na verdade foi um DJ americano que denominou o rock and roll. Que o rock and roll na sua origem ele nada mais é do que um rhythm blues, tá? Tocado com guitarras elétricas e claro, vai ganhando uma linguagem própria que acaba depois ganhando esse nome de rock and roll. Mas o blues, que seria então esse ancestral comum, né, de alguns estilos de origem afro-americana, com algumas influências também brancas, né, tem a origem no que você comentou das chamadas work songs. Né? Os negros, durante principalmente o século XVIII e já no XIX, com isso bastante consolidado, os negros vão concentrar como mão de obra escrava, os negros africanos, eles vão se concentrar como mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos, tá? Principalmente nas fazendas de algodão ou nas fazendas de tabaco, que eram chamadas plantations, tá? Nas plantations você tem essa mão de obra negra escrava, e esses escravos eles vão pontuar o trabalho deles para dar ritmo na atividade que eles estão fazendo, que você também lembrou bem, além da parte agrícola, né? Enfim, com algodão e tabaco, eles vão trabalhar também mais tarde no século XIX com as ferrovias. Então todo esse trabalho manual que eles faziam em grupo, em equipe, para pontuar isso, eles usavam as chamadas work songs, que são exatamente as canções de trabalho. E então, para plantio, para colheita,
para colocação dos trilhos numa estrada de ferro. Você vai ter prisioneiros também fazendo trabalhos forçados, usando o work song para pontuar aquilo, quebrar rochas, fazer uma série de trabalhos pesados. Trabalho de lenhador, né, para, enfim, derrubando a árvore, né, trabalhos forçados. Então, para todas essas atividades entrava a work song. E a work song é uma espécie de um canto que é bastante ritmado, né, ele tem bastante pontuado nesse ritmo, que ajudava para todo mundo, né, dar aquela batida ou fazer aquela ação ao mesmo tempo. As work songs, junto com alguns hinos religiosos dos brancos, essa combinação começa a gerar alguns produtos. Entre eles o blues, tá? O blues, em inglês é uma tradução para um estado de espírito, tá? O blues está vinculado a um estado de espírito melancólico, triste. Eu cheguei a ouvir uma tradução uma vez que blues seria algo como tristeza, uma coisa isso, assim. É isso. O blues é para os negros, para a cultura, vamos lá, geral norte-americana, é mais ou menos o que é para Portugal o fado. É a canção do lamento, é a canção da saudade, é a canção enfim, dentro essa canção sentimental, tá? O blues é isso. E você então tem o blues já como um resultado, uma mistura. O blues não é puramente negro, ele já é um encontro, tá? Porque esses negros estão observando a cultura branca e eles vão assimilar a cultura branca, porque eles estão convivendo com os brancos, né? Mesmo numa situação, né, indesejada, né? Mesmo num mecanismo opressor e tal, como eles estão na situação de escravo, né? Mas mesmo assim eles estão assimilando a cultura protestante, puritana, branca, norte-americana, né? Então você tem isso aí acontecendo. Entramos então no século XX com o blues já acontecendo, e anos 30 você tem, por exemplo, anos 30 e 40 você tem uma série de manifestações que são resultados dessas misturas que eu estava comentando. Então você vai ter os spirituals, que são canções religiosas dos negros, né, os spirituals. Você tem o rhythm blues já acontecendo. Você tem as bandas de jazz já estão acontecendo. E aí você começa a ter manifestação de brancos e de negros. Os brancos, por exemplo, você pegar os anos 40, você tem a época do swing, as grandes orquestras, as big bands, né? E você vai ter algumas orquestras, porque o sul vai ser uma coisa mais complicada, mas no norte dos Estados Unidos, você começa a ter, por exemplo, orquestras mistas, com brancos e negros tocando nessas orquestras. Se não me engano, na parte sul dos Estados Unidos é mais conservadora, né? Sempre foi, ainda é. Então você tem orquestras como Count Basie, Glenn Miller, Tom Dorsey, várias orquestras que vão ter músico, dependendo da situação, algumas mistas. Né? A própria Count Basie, o Count Basie, pianista, era negro, e era o maestro, o dono da orquestra, né? Glenn Miller, aí já são de brancos, Tommy Dorsey, mas você tem Duke Ellington, negro também, tinha uma big band. Então você tem isso acontecendo, né? Nos anos 40 é muito o período do swing, das big bands. Você tem o country. O country está acontecendo também durante a década de 1930, 1940. E o country influencia no rhythm blues. O rhythm blues tem... O rock and roll tem uma herança do country muito forte, que gera, por exemplo, o rockabilly. O rockabilly ele é um derivado de rhythm blues com country. O rockabilly já é como se fosse um proto rock and roll, vamos chamar assim, tá? Esse cenário aí vai se desenhando durante esse começo de século XX, 1930, 1940. Quando chegamos em 1950, tem uma grande colaboração aí, no meio disso tudo que eu estou conversando, que é o surgimento da guitarra elétrica. E mais do que a guitarra elétrica, porque você já vai ter experimentos de guitarra elétrica no final da década de 1940, só que eram guitarras semiacústicas. Guitarras que tem uma caixa acústica, né? Não tão larga como de um violão, né? Um pouco mais fina, mas ainda são guitarras de corpo oco, tá? Mas já com captador.
né? Já tem a captação. Ou seja, o som que está se ouvindo já é resultado de um captador que está pegando essa vibração da corda, convertendo isso em impulsos elétricos e esse sinal indo para um alto-falante que faz a decodificação, transforma de novo em sinal acústico, né? Que você ouve pelo alto-falante o que está sendo tocado. Ou seja, temos a guitarra elétrica. Com o som da guitarra elétrica é diferente do que já era ouvido com o violão, assim, né? Exatamente. E a guitarra elétrica começa a aparecer nesses estilos que eu tô falando. Rhythm Blues, Country, Rockabilly. Começa a ter guitarra aparecendo, né? E tem alguns pioneiros. Você tem uma marca famosa chamada Rickenbacker, que já estava experimentando, já estava lançando guitarras nesse modelo que eu tô te falando, né, com corpo oco ainda, semiacústicas. Você tem a Gibson, tá? Na Europa você tem Hofner, mais outros grandes nomes. Mas o Gibson inventor que está fazendo esses modelos de guitarra. Tem um guitarrista que trabalhou muito em parceria com a Gibson, que era o Les Paul. Les Paul foi um grande guitarrista de jazz. Morreu recentemente, né? Ele até há pouco tempo ele fazia um número semanal, não me lembro se era em Nova York, onde era. Acho que era em Nova York, se não me engano, num clube de jazz. Ele regularmente se apresentava, bem idoso, mas já falecido. Oi, pode falar, depois eu continuo. Sobre, então, essa mistura do blues com rock, né? Quais foram as dificuldades enfrentadas pelo estilo na época? A grande dificuldade, você vai ter uma reação, tá? Porque eu ia chegar nesse ponto. Só para eu concluir o negócio da guitarra, eu falo dessa parte aí, me lembra essa parte só para não ficar picado aí a conversa. Só para acelerar o negócio, dentro dessa coisa da guitarra tem um cara que vai revolucionar esse processo todo da guitarra elétrica, que é o Léo Fender. Que o Léo Fender vai lançar a guitarra de corpo maciço. E ele revoluciona. Aqui a guitarra de corpo maciço vai trazer uma série de novas possibilidades de timbre, de efeitos com a guitarra. Na esteira da guitarra de corpo maciço que o Léo Fender vai lançar, vai vir o baixo elétrico, que vai ser também uma grande revolução, porque antes os baixistas só usavam baixo acústico, baixo grande, né? E era uma briga desonesta, com a guitarra espetada no amplificador, com um baixo que tem só um microfonezinho captando o som que vinha dele, então era uma briga extremamente desonesta. E o Léo Fender ajudou os baixistas lançando um primeiro modelo que se chamava Precision Bass, né? De precisão, porque exatamente ele era um instrumento que vinha temperado, que a gente chama, que ele tem os trastes aí, você forma as casas, então você tem uma precisão. Se eu der o dedo, né? Se eu apertar o dedo numa determinada casa, é certo que eu vou ter uma nota. O baixo acústico, ele não é temperado, ele não tem traste, é o que a gente chama de fretless. Então, o som que você vai dar, a nota, você tem que achar, né? Passando o seu dedo certinho, usando a localização certa no dedo para cima, no braço, para cima ou para baixo, para chegar nessa nota, né? Por isso que ele chamava Precision. E depois veio o Jazz Bass, que foi logo na sequência do Precision. Então você tem isso aí, esses instrumentos vão ficando vinculados ao rock and roll que está chegando. E aí vem os nomes que começam a surgir, né? Os vários pais que tem. Dentre os negros, eu destaco dois, que é o Chuck Berry e o Little Richards, né? Os dois grandes pais do rock and roll. E dos brancos tem uma galera, mas eu destacaria que você já citou o Bill Haley, né? Que é um grande pioneiro. Em 54 para 55 ele já está aparecendo na mídia, tá? Fazendo o que vai se chamar de rock and roll. Dos brancos você tem Jerry Lee Lewis, pianista, né? E você tem, óbvio, Elvis, né? Que esse que é o grande problema, que aí chega nas resistências, nos problemas que você estava me perguntando. O grande problema do rock and roll é que ele surge muito primeiro vinculado aos negros. E no sul dos Estados Unidos, isso vai ser, porque é o ambiente que as primeiras manifestações de rock and roll estão acontecendo no sul, depois isso se irradia, né, para o resto dos Estados Unidos e para o mundo. Mas isso está vindo vinculado a uma música de negros. Então vai ter uma grande resistência a essa questão, né? E vão ter vários problemas por causa disso. Chuck Berry vai ser preso, acusado de pedofilia, ele vai ser flagrado com uma menina branca dentro do carro, a menina era menor de idade. E, enfim, dizem que foi uma armação, um plano para pinçar o Chuck Berry e tirar ele de cena.
porque não tinha como ter um astro de rock and roll negro, né? Por isso que, inclusive, quem vai ter uma estrada bem tranquila para trafegar vão ser os brancos, que eu citei, né? O Bill Haley, o Jerry Lee Lewis e principalmente o Elvis. Tanto que muita gente diz que o Chuck Berry é o pai do rock, né? Sim, e tem essa briga, né? Se o Elvis, o Chuck, aí... tem essa paternidade sempre é discutida, mas na verdade tem vários pais. Não dá pra você colocar, não, foi esse cara. Porque na verdade todos eles estão experimentando mais ou menos uma coisa ao mesmo tempo. Um estilo, etc. Mas mesmo com os astros brancos, mesmo com Elvis e mesmo com o Little Richard, o Jerry Lee Lewis e o Bill Haley, desses três aí brancos, o Bill Haley era o mais caretão, vamos dizer assim, era o mais bundão desses. O Jerry Lee Lewis e o Elvis, eu ainda ficaria com o Jerry Lee Lewis, ele era o mais transgressor de todos eles. O Elvis ainda fazia a linha do bom moço, né? O bom rapaz. Assim, Mas de qualquer forma, o rock and roll fica vinculado a... Como ele tem um apelo, ele é muito libidinoso, o rock and roll. Porque o rock and roll tem o estilo e tem a dança, tem a roupa, é uma série de... Vem um combo, né? Vem um pacote completo, o rock and roll, né? Você tem o estilo musical, só que você tem o corte de cabelo, você tem a roupa, você tem a atitude. O rock and roll tá muito vinculado ao sexo, ele é muito libidinoso, a coisa da dança, dos quadris já teve aquela etc. polêmica do Elvis lá, do jeito que ele dançava. Exato, não filmavam o Elvis inteiro, né? Elvis só era quando aparecia na televisão, quando ele aparece no Ed Sullivan, por exemplo, só da cintura pra cima, pra não mostrar o jogo de quadril dele, o rebolado, que é uma coisa que ele pega com os negros, tá? E ele vai repetindo isso daí. Então, um pai de família que vai ser uma pessoa já vinda, é uma geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, vai ter a sua filha jovem, teenager, adolescente, que vai ser considerada, que é a chamada geração Baby Boomer, né? Porque depois que o rock and roll está vinculado exatamente a esse período do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E a geração dos Baby Boomers vai ter é um período de muita prosperidade, muita estabilidade econômica, né? E crescimento, capitalismo bombando, Guerra Fria, né? A coisa do American Way of Life, o rock and roll ajuda a vender a cultura norte-americana. Essa geração Baby Boomer, eles querem se divertir extremamente, eles querem fugir de eles entram em atrito com uma série de valores estabelecidos pela geração anterior, a geração da Segunda Guerra, os pais deles, né? E o rock está vinculado com isso, o rock and roll está vinculado com isso tudo, né? Com esse novo momento dessa nova geração, os chamados Baby Boomers. Só que os pais vão olhar para o rock exatamente de uma forma muito preconceituosa. Extremamente, ele prefere que a filha vá para um convento do que ela namorar com um cara que é de rock and roll, de jaquetinha de couro, topete, que tem uma... Rebeldia, né, na época. Exatamente. Aí vem toda uma indústria vinculada ao rock and roll. Vão ver filmes, né, vinculados. Você vai ter Juventude Transviada, com o James Dean. James Dean encarna o rebelde, né? O cara de jaqueta, topete. Elvis também começou a fazer filmes. Elvis vai fazer... Mas os filmes do Elvis sempre são aquilo que eu falei, né? Ele sempre é o bom moço. O Elvis vai pro exército, ele vai pra Segunda Guerra. Ele sempre fez a linha do garoto americano modelo, o garoto modelo norte-americano, né? Da cultura norte-americana. Mas você tem Marlon Brando, que faz também O Selvagem, que é um filme... E tanto o Juventude Transviada com o James Dean como o Marlon Brando com Selvagem, os dois estão vendendo esse cara rebelde, problemático, que é o briguento. Aí vem o kit que eu estava comentando, né? Da roupa, vinculado à música, corte de cabelo, moto, o cara vai estar com a moto, aí vem aqueles ícones vinculados ao período do rock and roll. Isso eu já estou falando entrando nos anos 60, tá? Segunda metade dos anos 50, entrando já na década de 60. Dos mods, que eram os caras que usavam lambretas, scooters, versus os rockers, que eram os caras que usavam motos da tipo Café Racer, eram motos maiores e tal. E já tem tanto um movimento como o outro estão vinculados ao rock and roll. Os dois estão vinculados ao rock and roll e vinculados a esses caras os caras barra pesada, é a geração rebelde, né? Então o rock tinha ele vai ficando vinculado a essa, ele sofre uma marginalização muito grande. Fizemos na semana passada a oficina, durante a semana de comunicação aqui do curso de comunicação social da Uninter, do Centro Universitário Uninter. Fizemos uma oficina, né, de história do rock, que é legal porque essas entrevistas já estão sendo
um desdobramento dessa oficina, né? Eu, o professor Guilherme, a professora Mayra e a professora Ana Heck, né? Fizemos essa oficina e foi bastante discutido exatamente essa marginalidade que o rock sofre, né? E sempre sofreu, vamos dizer assim. Só que, claro, com o tempo ele foi se tornando um produto consumível. Né? Ele ainda carrega uma marginalização, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um produto bem aceito pela mídia de massa. Mas no começo, não. E a professora Mayra, se não me engano, fez uma associação muito interessante do que foi o rock no início, comparado, por exemplo, com o funk carioca. Que é um estilo extremamente marginalizado, sofre bastante quase todos preconceito. Os estilos, assim, quando surgem, tem um tipo de preconceito, assim, né? Alguns sim. Tem vários, vamos lá, entre eles tem um certo histórico de resistência, né? E essa analogia, essa comparação foi muito bacana, muito inteligente. Acho que é por aí. Eu falei, eu desembuchei aqui, não parei mais. Né? Muito bem, agora o copo tá bom, mas a gente vai tocar uma música aqui, né, Robson? É isso aí, a música que nós vamos ouvir agora é Não Deixe a Vida Te Levar, da banda Charme Chulo. Desesperada, paz de Deus.
Bom, a gente acabou de ouvir Não Deixe a Vida Te Levar, com a banda Charme Chulo. Charme Chulo, que é uma banda formada em 2003 pelos primos Igor Filos, que é o vocalista, e Leandro Delmonico, que toca guitarra e viola caipira. A banda conta ainda, em a sua formação atual, com Peterson Rocha, ou melhor, Peterson Rosário, que é o baixista, e Rony Jimenez na bateria. Peterson e Rony entraram para a banda em 2005. Os dois eram colegas de Leandro, colegas de faculdade, né? Na época eles cursavam publicidade. E uma coisa curiosa é que o Peterson, que foi o último a completar a banda, já era fã da banda, né? Antes de se tornar um músico de fato. E essa característica fez com que a afinidade deles fosse impecável, né? Então, além da banda Charme Chulo, Igor e Leandro tiveram uma banda chamada Cristiane F, um nome bem curioso. Peterson tem experiências em corais e bandas religiosas, e Rony toca em bandas de punk rock, mais ou menos estilo 70, anos 70. Muito bem, você está acompanhando o nosso rock na Rádio Web Uninter, www.uninter.com/radioweb. Hoje, no programa de hoje, a gente está recebendo aqui o professor e músico Otacílio Vaz. E a gente tá falando aqui sobre o papo sobre a história do rock, né? Então, só continuando aqui a conversa, você acha que... Conversa não, né? Virou um monólogo, né? Monólogo. Foi falando sozinho, sem parar aqui. O que você acha que fez o rock ser rock? Quais são as suas principais referências dessa época? Mas de qual época especificamente? Você tá falando das origens? Ele hoje? As origens? Eu acho que realmente do ano 50, 60, né? O que fez o rock ser o rock? Eu acho que principalmente esse convite a, vamos dizer assim, chutar o pau da barraca que o rock fez, né? O rock, ele veio como vamos dizer assim, ele foi adotado, falando especificamente dessa geração da segunda metade da década de 1950, né? Vamos falar deles principalmente, tá? É um período, eu acho que é considerado o período mais romântico, mais ingênuo, mais puro do rock and roll, o começo dele, né? E era uma geração que adotou ele como movimento, porque vamos chamar ele de um movimento, né? Ele não foi apenas um estilo musical. Rock and roll foi muito mais do que um estilo musical. Ele foi um movimento, uma forma de ver o mundo, uma forma de viver, né? Porque envolvia gírias, envolvia o corte de cabelo, envolvia acessórios, envolvia a tua roupa, envolvia uma série de coisas. Então, o rock and roll era uma atitude, não era só um estilo musical. E ele foi adotado exatamente por uma geração que queria ser basicamente a antítese do que foi a geração dos pais deles, que é a geração da Segunda Guerra Mundial. E era um outro momento, né? O rock and roll está vindo num outro momento, como eu falei, né? Um momento mais próspero, um momento de crescimento econômico, um momento de prosperidade e um momento também de um desejo de quebra de tradições, de quebras uma nova forma de ver a vida. Vamos tentar entender assim. E mesmo assim ela está... Nós de hoje, olhando para aquilo lá, para eles era uma grande ruptura. Isso não há dúvida, né? Eles estavam realmente rompendo, né? Era uma nova cultura destruindo ou substituindo uma cultura anterior, uma cultura antiga. Agora, quando a gente entra na década, o que começa realmente a entornar o caldo é exatamente quando a gente entra na década de 1960. Que aí surgem duas bandas que vão representar toda uma geração, né? E outras bandas virão por influência dessas duas, com maior ou menor influência, que são os Beatles e os Stones, né? Os Rolling Stones. Beatles começa mais caretinha, né? Com I Wanna Hold Your Hand, né? Eu quero segurar a sua mãozinha, né? E Stones já vem com I Can Get No Satisfaction. Eu não consigo me satisfazer, não consigo ter satisfação, né? Eu não consigo me satisfazer, vamos traduzir assim, né? Ambas as bandas quando surgiram começaram mais comportadas, né? Depois veio se libertar ainda mais, né? Então, só que Stones já começa com uma cara um pouco mais marginal do que Beatles.
Stones começa aos poucos, eles ficam sendo tratados como mais contraventores, vamos dizer assim, mais marginais do que Beatles. Beatles começa a criar uma cara um pouco menos caretinha, mais da metade da carreira deles para frente, de 65, 66 para frente. Vamos lá, na verdade, quando eles começam a mudar com alguns discos como Rubber Soul, Revolver, mas principalmente Sgt. Pepper's em 67, que aí eles começam... Porque eles estão envelhecendo também, né? Junto com os fãs estão envelhecendo, eles estão envelhecendo também. Mas quando eles entram em 67, que aí são os últimos tiros deles, né? Porque eles vão acabar em 69 para 70, eles acabam, né? Mas com Sgt. Pepper's eles começam a vir com a coisa das viagens de ácido e tal. Eles começam... Com esses drogas também. Até... Eu não lembro qual álbum, né? Mas tem... dizem que é uma das origens do heavy metal, né? O álbum branco... Helter Skelter, né? Álbum branco ele tem uma série de músicas, enfim, que vão influenciar. Então, Beatles tem essa coisa. Eu considero Beatles como... Eles são engenheiros do rock, vai. Beatles, eu sempre tenho a impressão que Beatles é que mostraram para o mundo da música, assim, como se fosse mostrando para as pessoas, olha, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um círculo, isso aqui é um retângulo, isso é um triângulo. E agora comecem a brincar com isso daí, vão misturando quadrado com retângulo. Então, eles formataram bastante o que você chama hoje de pop rock. Beatles formataram bastante isso, porque eles experimentaram muito mais do que Stones. Stones ficaram muito fiéis ao estilo deles. Stones é blues. Stones é uma banda de blues e de rhythm blues, é isso. O que você chama de uma banda de rock, né? Os Stones, na verdade, é isso, é uma banda de blues e rhythm blues. Se você pegar uma outra banda que é um dos ícones não é heavy metal, eu considero como hard rock. Alguns vão entortar o nariz para mim, que é o AC/DC, né? AC/DC, ou ACDC, né? Eles são... Se você pegar a raiz dos irmãos Young, o Angus Young e o Malcolm Young, é blues. O que Angus Young faz é blues. Pega eles solando. Sempre foi o Chuck Berry, né? Bastante. Então, é blues, né? Mas, então, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, porque eu vou citar Led Zeppelin, Deep Purple, vai vir uma pancada de gente, uma renca de gente aí, que a raiz dos caras vai ser blues. Né? Que, na verdade, é o blues, aquilo que eu comentei, né? Que vai ser blues, rhythm blues, rockabilly e tal, vai estar tudo embutido aí, né? Mas só pra fechar um pouco isso que eu tava falando, então acho que eu considero Beatles e Stones como as duas principais bandas do começo dos anos 1960 que ajudaram a abrir todo uma avenida que vieram outras bandas aí em cima, transitando nessa pista. Até na mesma época já também outras bandas mais pesadas, assim como o Deep Purple, teve o Black Sabbath. O Black Sabbath, o Led Zeppelin no final dos anos 60, né? Também já tinha várias misturas assim entre elas, né? Tem. Então, em comparação com a cena atual, o que você acha que mudou de lá, daquela época para os dias atuais? O que mudou? Ficou pior. Simples assim. Mudou pra pior, mudou que ficou pior. Eu tô exagerando, tô brincando. Tem muita gente boa aí no pedaço, tocando, tá? Cara, o que mudou é que o que se chama de rock, né? Virou uma grande marca, virou uma grande empresa, virou um grande produto de consumo, né? O rock, ele ficou uma coisa... mais comercial, assim? Extremamente comercial, né? O rock, ele ficou uma coisa industrializada, né? Ficou extremamente industrializado, um monte de... eu não sei, porque tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom dele continuar. Eu ainda considero o rock como uma música, né, que instiga, né, provoca. Ele é provocante ainda, ele ainda é sensual, ele ainda é instigante, vamos dizer assim. É jovem, né, ele sempre fica... Ele é uma eterna síndrome de Peter Pan, né, ele sempre tá
Os jovens sempre estão adotando ele, né? Ele sempre está presente junto com os jovens e também junto com os mais velhos, né? Mas ele sempre é essa música, ele sempre é essa coisa inquieta, né? Ele sempre é... em alguns momentos é transgressor, outros momentos ele é mais caretão, né? Você tem muita possibilidade de produção, uma democracia de produção, todo mundo hoje com um computador, uma guitarrinha, né? O cara faz o punk foi um estilo que ajudou muito nisso, né? Para você não ter que ser um grande músico, saber muitos acordes, né? O cara sabe 3 acordes, já está fazendo uma composição e está dentro da grande família do rock, né? No guarda-chuva do rock. Mas o que eu acho é que você tem muita gente bacana hoje produzindo, né? E o bacana é isso, porque continua levando essa tradição, né? A tradição da coisa de ser jovial, do rock sempre ser jovial, dele sempre ser instigante, ele sempre ser, repito, né? Em alguns momentos mais ou menos contraventor, né? De ser transgressor, né? Então acho que o espírito continua. E, né, você tem vários nomes aí, nacionais, nomes gringos, que vão levando essa tradição pra frente do rock, né? Até na mídia atual, que na metade da década passada com hoje, tá mais... Vendo pelo lado da mídia, tá mais fraco, assim, né? A divulgação, né? Mas pelo underground, a gente vê que continua forte, né? Várias bandas surgindo, a facilidade também de ambas de divulgar seu material, né? Exato. Até a gente já recebeu bandas que, através de crowdfunding, conseguiram arrecadar dinheiro para poder vender seu material, sim, né? Sim, então, esse aqui é o bacana. A tecnologia ajuda ao próprio movimento sobreviver, a continuar, né? Porque você tem milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que querem produzir o seu trabalho, mostrar a sua arte dentro desse estilo, né? Isso eu acho muito bacana. Muito bem, então, a gente vai aqui para a nossa segunda música aqui do programa. Qual que é a próxima música, Robson? Agora nós vamos ouvir Greater Good Parasite com a banda Crucifa. De onde quer que seja, sei que pode me
Bom, acabamos de ouvir com a banda Crucifa, Greater Good Parasite. Crucifa é uma banda formada em 2009, que lançou seu primeiro EP em 2010, um EP chamado Preemptive Uproars. Crucifa é uma banda aqui curitibana. Os caras abriram o show no ano... Em 2012, os caras abriram o show do Cavaleira Conspiracy, que é a banda do Max e do Igor Cavaleira, né, que foram os fundadores do Sepultura. E agora, no primeiro semestre desse ano, de 2014, eles lançaram o primeiro CD completo deles, chamado Hindsight Square. Hindsight Square One. Muito bem, agora depois das informações da banda, né, inclusive que também já estiveram aqui no nosso rock, vamos para a dica da semana. E qual que é a dica da semana, Robson? A dica da semana é o livro Dias de Luta, de Ricardo Alexandre. Este livro conta a história da geração que popularizou o rock no Brasil. Conta a história de todas as cenas da época, de uma forma bastante informativa. Desde a geração carioca, que se fez conhecida através do Circo Voador e da Fluminense FM, no caso Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, até os paulistanos que dominaram o cenário na metade da década, Ultraje Rigor, RPM, Titãs. Também fala sobre Camisa de Vênus, Engenheiros do Havaí e não podia faltar, claro, Legião Urbana. O livro também fala sobre a relação da imprensa com as bandas e joga luz sobre movimentos menos populares, mas igualmente importantes, como a vanguarda paulistana, a cena punk e o underground de São Paulo. Muito bem, você está acompanhando o programa Nosso Rock aqui pela Rádio Web Uninter, www.uninter.com/radioweb. Bem, no programa de hoje está recebendo aqui o músico e professor do Centro Universitário Uninter, Otacílio Vaz, e a gente está falando sobre a história do rock. Então, aqui para fechar a nossa última pergunta, né, sobre esse tema, a cena underground curitibana é boa? E como que está o público hoje em dia? E também o que difere do público daquela época para o atual? Falando, a cena local tá boa, tá? Tem bastante gente produzindo, bastante gente tocando, e aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Essas pessoas conseguem também divulgar, né, o seu trabalho pela web, né, pelas redes sociais, e em algumas casas, alguns lugares aqui em Curitiba que recebem, estimulam, abrem espaço para esse pessoal tocar, né? Como Wonka, como Jokers, enfim, uma série de bares aqui nessas imediações do centro e outros bairros também da cidade. Então, tem espaço, tá? Muita gente reclama, né? Porque às vezes as casas seguem uma certa linha e barram alguns trabalhos, mas enfim, o underground, ele sempre, por isso mesmo ele é um underground, né? Ele acaba sempre conseguindo formas de tocar, né? Em vários lugares, desde os muquifos até lugares com uma estrutura já mais decente, mais honesta para o pessoal trabalhar. Mas mesmo com as dificuldades de espaço para fazer ao vivo, os caras têm a possibilidade da web para ficar divulgando. Então as pessoas vão ouvindo, eles vão criando público, eles vão criando os seus seguidores, né? Gente que vai acompanhando essas produções desse pessoal. E de vários estilos. Você vai ter gente de pop, você vai ter gente de heavy metal, você vai ter bandas de jazz, bandas de funk, bandas de... enfim, vários estilos, né? E acho que tem espaço para todo mundo. Qual era a tua outra... Você tinha feito uma outra pergunta da comparação com o que difere o público daquela época. Da época que você está falando, do início do rock and roll com hoje? Não sei. Eu acho que vamos considerar que é um público mais habituado com o estilo, né? Um público que já assimila melhor. Um público que também pode correr atrás do que ouvir, né? Em vez do que só ouvir o que também, sim, tem a oferecer. Exatamente, né? Um pessoal que escolhe, né? Também o leque de opções é muito maior, né? Porque no início você tem uma coisa que está basicamente num estado bruto, né? Então é uma primeiríssima experiência de contato com aquele estilo, e a gente sabe da quantidade de ramificações que aconteceram do final das décadas de 1950 para cá, né? Quanta variação, né, o rock teve, né? Não vou ficar listando aqui, senão a gente vai ficar horas aqui falando das ramificações que acabam causando isso que você falou. Você acaba tendo nichos, né? Nichos específicos, pequenos públicos para cada estilo desse, né? Pequenos ou grandes públicos para cada estilo desse, né? Acho que é uma boa diferença para apontar aqui do período inicial do rock and roll para a cena de hoje.
Muito bem, então você conferiu a entrevista aqui com o músico e professor do Centro Universitário Uninter, o Tassilo Vaz. Eu agradeço a sua participação aqui no programa. Nada, Felipe. E abraço pro Robson também, que é Obrigado. baixista, colega também das 4 cordinhas. Isso aí, tamo junto. Muito bem, você ouviu o programa Nosso Rock, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Uninter. O programa Nosso Rock também está nas redes sociais. Você pode conferir as edições anteriores em facebook.com/Nosso Rock Curitiba, além da nossa reprise, que será na quarta-feira às 11h30. Se você tiver críticas, sugestões, comentários, ou se você quiser divulgar a sua banda, seu cantor favorito de rock and roll aqui no cenário curitibano, pode mandar na sua sugestão, crítica, para nossorockctba@gmail.com. Muito bem, você conferiu o Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Uninter, produzido pelos alunos de comunicação social. A apresentação e chefia fica em cargo do Pablo Bandeira, que não pôde estar presente aqui hoje. A produção é minha, Felipe Ponce, e do Igor Aragão. A pesquisa, Maria Luísa Miranda. Promoções e divulgações, Robson Campos. E os trabalhos técnicos, Edson Ormes. E também a orientação do projeto do professor Guilherme Carvalho e a co-orientação da professora Mayra Nunes. Muito bem, a gente vai encerrando aqui o programa e a gente volta na próxima sexta-feira. Quem sabe o que a vida irá nos merecer? Pra eternidade, a nossa saudade brotando em seus olhos. Programa Nosso Rock, o lugar da cena curitibana.